Eu sou o Ricardo Sousa, toda a gente me trata por Ricardo, é assim que eu gosto que me tratem. Sou natural de Rebordosa, de Paredes, nasci, cresci e vivo no meu concelho, adoro o meu concelho. Desde muita tenra idade me envolvi sempre em muitas atividades sociais e culturais, estive sempre muito ligado ao associativismo, também desde muito cedo nutro uma paixão muito grande para a política, no sentido de que acho que a política é importante para ajudar o próximo, não fará sentido que seja de outra maneira. Nós criámos aqui uma convergência entre o PSD e o CDS-PP com o objetivo claro de percebermos quais eram as bandeiras mais importantes para o Conselho, e é nesse caminho que vamos apresentar um projeto aos paredenses, porque julgamos que será vital para um futuro próximo mudar a gestão autárquica que tem prejudicado muito o nosso Conselho. E com isso nós temos bandeiras claras e que são fundamentais. A habitação, a educação, as questões sociais, isto é fundamental. Depois também a juventude, o desporto, são questões que são todas elas interligadas e que são importantes para o futuro do nosso Conselho. Julgamos que sem isto não haverá um progredir como nós queremos na vida e na qualidade de vida do nosso Conselho. Por isso é que o nosso lema também, e é nisto que eu acredito, primeiro as pessoas, porque em primeiro lugar devem estar sempre as pessoas, e tudo o que é feito será no sentido de melhorarmos sempre, todos os dias, a qualidade de vida dos paredenses. É nisto que eu acredito. Eu sou um social-democrata, sou humanista, sou um reformista e penso que todos juntos, tenho a certeza que faremos um Conselho de Paredes muito mais forte. Por isso, espero que acreditem na nossa mensagem, que estejam connosco, porque é muito importante, muito mais importante até do que aquilo que vocês se calhar imaginam, para o futuro próximo e um futuro a médio e longo prazo do nosso Conselho, nós tomarmos os destinos deste. Eu sou um social-democrata reformista, urbanista e revejo-me nestas posições. Aliás, é isto que me pauta estar na vida política e penso que nenhum dos outros defende estas bandeiras e tem estas vontades enquanto lutas políticas. A mais importante é focar as políticas de apoio nas pessoas, porque em primeiro lugar devem estar sempre as pessoas. E o foco deve estar sempre na qualidade de vida das pessoas, a tentarmos conseguir melhorá-la todos os dias. Se isto não for feito, não faz sentido nenhum. E o importante aqui, os políticos cada vez mais têm que perceber, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isso que eles são eleitos, que é para trabalhar em prol desta qualidade de vida. No caso do município, o Presidente de Câmara tem a obrigação de todos os dias fazer com que esses municípios vivam melhor. Em Paredes não pode ser exceção. Infelizmente, Alexandre Almeida não tem feito isso. A minha obrigação, quando for eleito, é trabalhar todos os dias para que os paredenses vivam melhor. Sim, não tenho dúvidas. Repara, há aqui um traço logo evidente que nos separa, que é este reformismo e este humanismo que não existe neste momento em Paredes. Repare que durante a pandemia muitos municípios investiram milhões para ajudar as pessoas e as famílias. Paredes, em 2020, utilizou de uma realização orçamental de quase 50 milhões de euros, apenas 200 mil euros para ajudar as pessoas e as famílias. Isto é surrealista, até parece que não existe uma pandemia. E isto não consigo perceber. Quando a nossa proposta, eu disse olhos nos olhos a Alexandre Almeida, que devia desviar pelo menos 5 milhões de euros dessa projeção de orçamental para apoiar e ajudar as famílias. E não o fez. Foi uma opção dele que prejudicou muito, praticamente todos os paredenses. Repare, a ajuda per capita são 2 euros e pouco por cada paredense, porque nós temos quase 90 mil habitantes. Se foram investidos 200 mil euros para ajudar as famílias, nós tivemos uma ajuda durante a pandemia do município de Paredes de quase pouco mais de 2 euros, o que é ridículo e surrealista. Quando vemos outros municípios vizinhos ativar milhões de euros para ajudar as pessoas e as famílias, vemos esses mesmos municípios vizinhos
a ativar os fundos de emergência municipais. Paredes parece que assobia para o lado, que não existe, não há pessoas a passarem dificuldades, famílias com extremas necessidades. Isto para mim é impensável e eu não consigo perceber o que é que se estão a fazer a gerir os destinos do município quando efetivamente não ajudam as pessoas e as famílias. Porque se numa pandemia, que é num extremo das nossas vidas, não ajudamos, então quando é que iríamos ajudar? Isto é impossível. Sim, eu fiz um percurso político ao longo de muitos anos, preparei-me. Acho que não devemos depender dos cargos políticos. E eu estive na política já há muitos anos. Fui presidente da Juventude Partidária e fiz cargos públicos em termos de exercícios municipais, no sentido de me preparar. Conheço o Conselho, conheço todas as freguesias, sei quais são as suas vicissitudes, quais são as suas dificuldades. E é isso que é a nossa obrigação para depois implementarmos políticas caso a caso para ir ao encontro dessas pessoas, para esbatermos as dificuldades de cada uma das freguesias e, eventualmente, a cada um dos lugares das freguesias para possibilitar que as pessoas vivam melhor. Porque é aquilo que eu lhe disse no início. Não faz sentido nenhum os políticos existirem se as pessoas, através da política, não conseguirem todos os dias passarem a viver melhor. É esse o objetivo claro. E não faz sentido nenhum, num orçamento ou numa execução orçamental como em Paredes, termos quase 50 milhões de euros, se não fizermos com isso que as pessoas vivam melhor todos os dias. Porque isto deve ser destinado e vocacionado a todos os paredenses e principalmente àqueles mais frágeis da sociedade para esbater essas dificuldades, para haver aqui pontos de equilíbrio. Porque se assim não for, não fará sentido nenhum. Muitas coisas. Efetivamente, há coisas que me assustam muito. Primeiro, não consigo perceber a fragilidade na habitação, que, a meu ver, é muito incompreensível e é catastrófico, porque nós sabemos que a base de um crescimento de qualquer criança é perante as condições de vida que se florescem. Se uma família não tiver condição ou o mínimo de condições dignas para esse crescimento aparecer, logo essas crianças estão a crescer em déficit em relação a outras e isso vai prejudicá-los e vai persegui-los a vida inteira. Isso não faz sentido nenhum. E nós temos que esbater isso, porque elas, mesmo depois, no equilíbrio na escola, já se sentem debilitadas perante os outros pelas fragilidades que trazem de casa. Por isso eu acho que todos devemos ter o mínimo de condições de dignidade para poder viver. E também mesmo as nossas terceira idades, porque as pessoas mais séniores trabalharam a vida inteira em prol de ajudar o Conselho a crescer. E por vários motivos, muitos deles, infelizmente, as reformas no final de vida não são as melhores. Mas não é por isso que não devem deixar de ter dignidade ao viver, não devem ser desprotegidos, devem ter casas dignas e devem ter o mínimo de condições para poder viver o resto das suas vidas. Eu acho que isto para mim é vital. E repare, se assim não for, que sentido fará? Porque estas pessoas que contribuíram e contribuem para o nosso desenvolvimento merecem ter pelo menos o mínimo de dignidade nas suas vidas. E a partir daqui, sim, vão-se criando uns mais, outros menos, mas tem que haver aqui um patamar base. E é para isso que servem as instituições públicas, para serem reguladoras e criar aqui um mínimo de condições para que todos possamos viver a partir dali. Porque não fará sentido, eu não consigo perceber pessoas de uma idade já avançada terem extremas dificuldades em casa e viverem em condições miseráveis, que existem, infelizmente, muitas no nosso Conselho. E repare, Alexandre Almeida tem mais de 2.000 pedidos de casa de habitação social. Neste mandato, não entregou uma chave de habitação social. Como é que alguém consegue perceber isto? Isto demonstra alguma sensibilidade? Não, não demonstra. E até reporta o que eu lhe disse atrás. Quando se preocupa, quanto é que se preocupa com a sensibilidade social? Então, num caso extremo como a pandemia, aloca do dinheiro que tem disponível 200 mil euros, quando tem quase 50 milhões de euros e podia aqui efetivamente ajudar muitas famílias e pessoas a esbater as dificuldades que estão a ter durante esta pandemia e investe aí a ajudar as pessoas e as famílias 200 mil euros, que dá per capita praticamente pouco mais de 2 euros por cada pardense.
Aliás, para alguns até nem chega, porque a subida que tem vindo a acontecer dos impostos municipais cobrados efetivamente por Alexandre Almeida, essa ajuda, se chegasse per capita, não chega para compensar o que pagamos a mais de impostos municipais. Isto de facto é surrealista. Eu acho que vivemos, infelizmente para nós, nesta pandemia, com um dos executivos do país mais insensível, ou se calhar o mais insensível em termos sociais, o que é gravoso e penoso para muitas famílias de Paredes. Olha, nós temos como pedra basilar o paradigma da habitação. Nós temos que criar condições para os jovens, não só casais, os jovens também, porque hoje querem muitas vezes ter uma vida independente, autónoma, até porque as famílias no início eram os núcleos diferentes do que a sociedade de hoje se comporta. Então nós temos que criar condições com habitação a custo controlado, em que permita a estes jovens ou até os séniores adquirirem casas, mas com valores compatíveis àquilo que oferem. Se nós sabemos que no Conselho, infelizmente, a média salarial não é elevada, nós temos que criar condições habitacionais para que as pessoas possam adquirir habitações dignas, correspondendo àquilo que podem pagar. Isto é logo um passo que vai criar logo aqui um equilíbrio em termos de condições e qualidade de vida e vai projetar a que possamos fixar os nossos jovens no nosso Conselho. Isto é importante, porque isto gera qualidade de vida. Depois temos que criar aqui almofadas sociais, onde o Governo, infelizmente, não chega, a Câmara colmatar com essas condições que permita àqueles mais frágeis apoiá-los para eles ultrapassar as fases mais difíceis da sua vida. E nisto como é que acontece? Tem que haver planos de ação social que conheçam bem o terreno para proteger e ajudar aqueles que mais precisam. Eu dou-lhe um exemplo. Para muitas famílias é difícil, principalmente aquela pobreza encapotada, pedir ajuda. Mas no desespero, quando chegam ao desespero de pedir ajuda, devem receber essa ajuda um dia ou dois depois. Não é com um procedimento ou um processo que demora um mês ou um mês e meio para chegar a essa ajuda. Porque nós todos sabemos que quando temos fome, temos no momento ou no dia a seguir que precisamos comer todos os dias. Não temos tempo para esperar, quase como se fosse pedir um pedido de ajuda programado um mês e meio. Deve haver aqui envelopes financeiros que sejam entregues de imediato a essas famílias para suportar logo os primeiros dias. Como deve haver, quando é casos extremos de pessoas que chegam a um extremo, de haver um apoio, num caso específico, ao apoio ao pagamento de uma renda extraordinária porque não conseguiu e que não conseguiu colmatar e essa família para ajudá-la naquele momento também. Já há aqui várias janelas. Quando vemos uma criança que é diferenciada na escola negativamente porque não tem acesso a meios informáticos para poder acompanhar e evoluir como todos os outros, devemos colmatar e apoiar esses alunos para não serem diferenciados negativamente, porque depois os miúdos, às vezes, nestas questões são hostis e é esta questão que se acaba por desproteger alguns que não merecem ser desprotegidos. Eles merecem, é o mínimo que merecem ser todos iguais. E a escola pode ser um dos poucos elevadores sociais que têm na vida. E eles não devem ter essa minoridade desde a tenra idade para se sentirem inferiorizados. E devemos criar essas condições. E temos parceiros naturais, que serão as escolas, as IPSS, as juntas de freguesia. Temos a criar sinergias para envolver todos neste processo. O que não é feito. E isto é muito mau porque Paredes tem pago uma fatura muito elevada por causa deste desprezo, que eu acho que é um desprezo por todos os paredenses. Infelizmente, em Paredes, vivem muitas pessoas com muitas dificuldades. E a Câmara, liderada por Alexandre Almeida, tinha a obrigação de fazer muito, mas muito mais por todos os paredenses. Não tem feito e é um peso. Aliás, eu acho, a meu ver, eu tenho a certeza, que é o pior executivo que alguma vez governou Paredes. Não, nem de longe nem de perto. Está a tocar numa questão frágil. Como é que nós podemos criar centralidade e sinergias num Conselho onde a deslocação das próprias freguesias à sede do Conselho ou a outras quase que é impossível em transportes públicos? Isto não consigo conceber. Eu vou dar um exemplo do que Alexandre Almeida não fez e devia ter feito. Ou que boicotou para ser feito. Um pequeno exemplo, que eu acho que ainda pode ser possível, mas será muito mais difícil agora. Os STCP estavam programados e foi
em reuniões do executivo anterior, Alexandre Almeida, foi negociado com a área metropolitana de Porto, sim, porque nós, ao estar na área metropolitana de Porto, também temos que ter benefícios por isso, não é fazer número para os outros, porque senão não estamos lá a fazer nada. Temos que ter consciência disto. E o que temos feito até agora é porque vem praticamente zero investimento da área metropolitana de Porto para Paredes. E nós temos feito número para outros concelhos de camaradas de Alexandre Almeida, que a mim preocupa muito, porque nós temos aqui, e Alexandre Almeida tinha a obrigação de defender Paredes. E vejo este exemplo que eu até acho que foi gozar com Paredes, que é vergonhoso. O executivo anterior, Alexandre Almeida, negociou os STCP chegarem a Gandra. No final de 2016, entrarem no início de 2017. Depois o Alexandre Almeida tentou, através dos camaradas que lideravam, porque eram, em maioria, os presidentes de Câmara da área metropolitana de Porto, da área socialista, fizeram com que isso não entrasse em vigor em 2017. Pois Alexandre Almeida, quando chegou ao poder, também não se preocupou com isto. E nós não temos, por exemplo, os STCP em Paredes, que devíamos ter. Repare que os STCP hoje, que é aí que eu acho que é gozar connosco, vêm à rotunda da autoestrada, que é 2 km ou 3 km do polo universitário da cidade de Gandra, que é muito importante para o Concelho de Paredes e que seria muito importante para todos aqueles estudantes e até para outras vias. E Alexandre Almeida onde é que estava quando estava que devia preparar isto e devia fazer força para os STCP chegarem a Paredes, chegarem ao polo universitário da cidade de Gandra? Então, e agora é mais grave, porque com a questão e com a reforma que houve nos STCP, dividindo os capitais sociais pelas câmaras que os usufruíam, tendo elas agora, para nós é mais difícil. Mas eu vou exigir na área metropolitana de Porto a chegada dos STCP a Paredes, porque nós temos que questionar o que é que estamos a fazer na área metropolitana de Porto e exigir a nós o que é nosso por direito. E eu até iria mais longe, que isto foi pensado na altura, porque essa rede podia ser fechada e ajudava logo aqui três freguesias ou 3 cidades do Concelho, que eram os STCP, fechar, vir a passagem Rebordosa, ao sul-lordelo, que são zonas frágeis de transportes públicos, e fechar o arco, porque ajudaria a melhorar substancialmente os transportes públicos nestas 3 cidades. Mas depois, os meios de transporte não terminam por aqui. A Câmara tem que criar soluções às outras freguesias e, se não criar de uma forma privada, substituir-se, porque é essa a sua obrigação, e arranjar uma forma, através de um serviço municipal, de criar estas condições destes transportes. Porque não pode haver paredense de primeira, de segunda e terceira. Tem que ser todos tratados por igual. E se nós queremos centralidade e se queremos que o Concelho tenha mobilidade, temos que criar essas condições. Porque nós não podemos pedir a uma pessoa que, da sua freguesia, por exemplo, para ter uma consulta no hospital que nós temos por direito, quer dizer, ou sai de casa quase no dia anterior e tem que lá dormir à porta, ou então tem que ser umas horas bastante tardias da manhã ou já da parte de tarde e sair de madrugada para lá chegar a essa consulta. Isto é surrealista. Porque para ir a uma consulta a um hospital se tem que perder quase um dia de trabalho. Isto não existe. Isto não faz sentido nenhum em pleno século XXI. E quem está no poder, neste caso, na autarquia, Alexandre Almeida, se não pensa nisto, eu não tenho que me preocupar se ele tem condições ou não. Nós temos que preocupar é com todos do Concelho se têm essas condições. Isso é que é fundamental, porque nós somos eleitos para defender todos e principalmente aqueles que têm mais dificuldades. Esta é a grande diferença que eu lhe apresentei no início, que é de ser humanista e reformista, que é a questão de pensarmos em todos. Coisa que eu volto a frisar, que estes senhores não pensam e por isso é que eu tenho a certeza e a plena convicção que é o pior executivo que existe no Concelho de Paredes no pós-25 de Abril. Sobre a remunicipalização do serviço das águas. Quando nós temos um serviço que não funciona, nós devemos reconsiderar se não está bem, não está bem, e a partir daí tomar as medidas. A meu ver, Alexandre Almeida aqui desde o início fez tudo mal. Tudo mal. Porque ele, quando foi eleito, tinha capital político e os relatórios de incumprimento da Biwater diziam que eles estavam em atraso em investimento com o Concelho de Paredes em mais de 30 milhões de euros que deviam ter investidos e que não investiram. Alexandre Almeida, com o capital político que tinha, podia chegar e chamava-os, se fosse eu, era o que eu faria. Chamava-os e dizia assim, meus senhores, vocês estão a incumprir com o Concelho em mais de 30 milhões de euros. Nós temos um contrato em que vocês têm uma concessão, têm que prestar um serviço.
Se a cumprirem, muito bem. Se não a cumprirem, nós vamos exigir que cumpram de todas as formas possíveis e imaginárias, ou então vamos exigir que vocês se vão embora, que é para ser cumprido. Pois Alexandre Almeida fez o contrário. Chamou a Biowater e disse para eles não fazer investimento, para fazer gestão corrente. Pôs-los, como eles queriam, de cadeira, sossegadinhos, a fazer gestão corrente, fazer gerir o que já existia sem ter que investir. Pois ele tinha prometido que iria resolver o problema da água e saneamento. Com isto, pôs a Biowater descansada a fazer o que efetivamente queriam, que era gestão corrente. E deixou de haver investimento. O que é que sucede? Nós, durante as reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal, fomos perguntando a Alexandre Almeida como é que estavam, ou como é que estava a relação e a situação com a Biowater. Ele inicialmente foi dizendo que havia reuniões que estavam a decorrer e que iam no bom sentido de haver um acordo. Depois, a dada altura, já dizia que havia praticamente um acordo. O que eu estou a dizer está sustentado nas atas. Depois, a dada altura, no início de 2020, até disse numa reunião que já havia um acordo. O próprio administrador da Biowater já o disse publicamente, que já havia um acordo e que só faltava o parecer da ERSAR. Entretanto, de um dia para o outro, aparece um resgate, que eu acho que ninguém consegue perceber. Mas isto desmontado até dá para perceber. Porque, repara aqui, a Biowater não cumpriu. Ele ainda lhe vai oferecer 20 milhões de euros de avanço porque ela não cumpre. Primeiro devia ter exigido que cumprisse. Era a primeira etapa, que eles exigissem que cumprissem, que não o fez. Deu-lhes condições. Depois do acordo que disse que tinha, desaparece e aparece o resgate. Porquê que aparece o resgate? Porque estávamos a um ano de eleições. Alexandre Almeida tinha dito que ia resolver o problema da água e saneamento. Não fez 1 metro de água, nem 1 metro de saneamento. Como é que ia justificar aos pardenses que não resolveu problema nenhum? Então não se preocupou com o Conselho. Preocupou-se com a sua eleição e dizer, nós temos um problema, a culpa é deles e nós até vamos resgatar isto. Mas o resgate, há aqui várias perguntas, várias dúvidas que eu não consigo perceber. Porque como eu lhes fui explicando para justificar isto, no fim de linha ele meteu o Conselho num beco. Depois está num beco que é um problema grave para sair. Nós nunca achámos, até propusemos uma Assembleia Municipal extraordinária para pedir a rescisão de contrato, porque ele meteu-nos nesse beco. Porque antes deviam ter sido tomadas muitas medidas para não chegar a esse beco. Mas chegado a esse beco que eles nos meteu, entre o resgate e dar dinheiro à Biowater, que não cumpriu, e a rescisão, nós preferimos não dar nenhum e exigir que eles é que nos pagassem o que nos deviam, que deviam ter investido. Mas não. Então porquê é que Alexandre Almeida quis dar dinheiro à Biowater? Eu não consigo perceber. E pior, a Biowater, em 2 anos, nas suas contas, nos resultados líquidos, deu cerca de, não chegou a 300 mil euros, ou 300 e qualquer coisa mil euros de lucro. Se nós contabilizássemos, que estávamos em 2020, os 15 anos que faltavam, a essa média de lucros, a Biowater a correr bem com aquela permissão que Alexandre Almeida fez e mal, ia ter em 15 anos cerca de 4 a 5 milhões de euros de lucro. Mas se ia ter só 4 ou 5 milhões de euros de lucro, porquê é que lhe demos logo de avanço 23 milhões de oferta, que eu não consigo perceber, dar a quem não cumpre connosco, dá logo 23 milhões de oferta e com o risco, porque a Biowater agora vem reclamar em tribunal, pede 130 milhões de euros, com o risco, porque não se sabe como é que irá acontecer em tribunal, de pagar uma verdadeira fortuna que vai desgraçar o Conselho de Paredes. Quer dizer, uma empresa que ganharia a cumprir o contrato com as condições do Alexandre Almeida, porque ele é que permitiu isso, ganhar 4 ou 5 milhões, corre o risco de ganhar muitos milhões. 100, 90, 120, não sabemos o que é que pode ser fixado. Mas eu também lhe adianto a fazer futurologia, que não percebo muito disto, ou se calhar percebo, mas fazendo futurologia, se calhar se Alexandre Almeida ganhasse, que eu não acredito que vai ganhar, iriam fazer um acordo, se calhar a rondar 75, 80 milhões de euros. E perceba, para ele iria defender isto assim. Bem, eles pedem 130, nós oferecemos 20, dividido aqui a meias, mais coisa, menos coisa, até foi um bom acordo para o Conselho. E eu pergunto, é um bom acordo? Então uma empresa que prestou um mau serviço segundo os relatórios de incumprimento, que a correr bem o contrato até ao fim, com aquelas autonomias que o Alexandre deu, que não deixou eles investir, que o Alexandre Almeida permitiu, ganharia 4 ou 5 milhões de euros. E que no fim do dia, ou no fim desta negociata toda, corre o risco que esse acordo que eu prevejo leva 80 milhões de euros embora. Então quem é que vai ganhar com isto? Há uma garantia absoluta.
o Conselho de Paredes vai perder a toda a linha, ou já perdeu a toda a linha. E quem é que vai ganhar depois com isto? Eu acho que o grande negócio da Bewater em Paredes foi o resgate proposto por Alexandre Almeida. Não foi o negócio da água, não foi o concessionamento, não foi a exploração. Não. Foi o resgate. Porque a previsão que tinha até ao fim do contrato, com estas contas que tem e que apresentam, e até são das melhores anos em termos de contas, porque houve anos que os resultados líquidos ainda foram piores. E apresentam estes resultados. E no fim, propõem-lhe um negócio destes, se ganhariam. Isto é fácil de perceber, não é preciso ser um grande contabilista ou matemático. Se a cumprir o contrato ganhariam, a correr bem, 4 ou 5 milhões de euros, se lhes dão a possibilidade de poderem ganhar até 130, e eu prevejo, ingenuamente, prevejo um acordo, se eles ganhassem de 75 ou 80 milhões, o grande negócio da Bewater foi o resgate, não tenho dúvidas. E a culpa disto, quem enterrou Paredes tem um nome. Preocupado meramente em tentar ser eleito, foi Alexandre Almeida. Não há outro nome que não seja responsável por este negócio ruinoso para o Conselho de Paredes que não seja Alexandre Almeida. Não, repare, a primeira linha tem que nos justificar, perceba que foi a coligação que levantou esta questão. Porque, mais uma vez aqui, Alexandre Almeida não está preocupado com o Conselho. E não falou disto a ninguém, sabia, tinha a obrigação, porque está na Ambisousa, e é uma situação peculiar também, que já lhe explico porquê. Está na Ambisousa, vai às reuniões, se não vai, vai alguém delegado por ele, tem a obrigação de conhecer os dossiês. Pois isto andava a ser preparado, a candidatura, há tanto tempo, e não diz nada aos pardenses, e particularmente às pessoas daquelas duas freguesias. Então isto não tem que ser discutido. Um problema estrutural como este, e não tem que ser discutido. Em primeiro lugar, a meu ver, é verdade que a unidade tem que ficar em qualquer lado, em qualquer um dos concelhos, mas têm que me provar, a mim e a todos os pardenses, porque é que tem que ser em Paredes, porque é que o melhor sítio é Paredes. Em termos de localização, isto é muito importante, porque tem que expor os 6 concelhos em cima da mesa e provar e justificar que Paredes é que tem as melhores condições para receber. Porque eu não acredito na teoria da autoestrada e que é a saída da autoestrada. Isso para mim não colhe de maneira nenhuma, porque há muitos pontos nos diversos concelhos que têm saídas da autoestrada e até se calhar, a meu ver, que não percebo assim tanto quanto isso e não tenho a obrigação de perceber, mas pelas informações que escolhi, se calhar, a meu ver, até há outros locais com melhores condições. Mas nada como um estudo rigoroso, independente, que prove que Paredes tem, por direito, o que tem mais obrigações e melhores condições para receber. Pois, isto era o primeiro passo. E depois, se Paredes tivesse a obrigação por ter as melhores condições, tínhamos de perceber qual era o sítio de Paredes que teria as melhores condições para receber esta unidade de tratamento mecânico e biológico. Porque não faz sentido, aquilo que têm dito não corresponde. Dizem-nos depois que é um investimento abultado que gerará mais-valia e empregos. Pois, olha, eu não quero esse investimento e dou de barato a qualquer um dos outros concelhos da Ambisousa, e há alguns que até alguns presidentes de Câmara, efetivamente, que padeceram, disseram que precisavam de investimento nos concelhos deles, pois não tem problemas nenhuns. Paredes, neste caso, é solidário e gratuitamente dá este investimento para esses concelhos, porque não precisa deste investimento. E eu não consigo perceber onde é que estava Alexandre Almeida para estar calado, a não defender a população de Paredes, que é essa a sua obrigação, é para isso que foi eleito, e tinha que lá estar para nos defender a todos. E mais uma vez não está. E nós vamos ser seriamente prejudicados a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque aquele processo não está bem explicado, não corresponde. O que nos dizem depois tem sempre consequências para toda a envolvência, quer para a desvalorização das habitações envolventes, a qualidade de vida, a desvalorização da zona industrial, as consequências em termos ambientais, existe ou não poluição dos lençóis freáticos, tudo isto há uma envolvência tremenda que nós precisamos perceber, e é aí que eu volto a frisar desde o início. Primeiro, será que Paredes era o concelho que tinha melhores condições destes 6? Tenho dúvidas. Aliás, tenho muitas dúvidas. E bateria o pé sempre até ao fim para que não fossem Paredes. E também sei que houve presidentes de Câmara de outros concelhos que disseram que no concelho deles não. Então, se é um bom concelho, um bom investimento, e eles diziam isto. Então, e Paredes? Mas eles têm que nos provar, até porque Paredes
peculiarmente, está na Ambiciosa, nesta questão, mas é da área metropolitana de Porto. E já foi colocado em cima da mesa, efetivamente, porque há concelhos da área metropolitana de Porto que estão na Lipona. Então, e volto ao início, nós estamos na área metropolitana de Porto, temos que ponderar o serviço da área metropolitana de Porto para ver o que é mais útil e o que tem mais valias. É importante, pode ser bom estar na Ambiciosa. Ponderamos e avaliamos. É importante, é mais útil, sim, mas também nos têm que respeitar. E só não nos têm respeitado porque temos um Presidente de Câmara, Alexandre Almeida, que não tem capital político, nem tem autoridade política. E em todos os dossiês, Paredes tem sido amplamente prejudicado. E volto-lhe a dizer, só há aqui um responsável, é Alexandre Almeida, e deve prestar muitas explicações e justificações a todos os paredenses e, em particularmente, às pessoas de Baltar e de Parada. Não, deve-se investir muito mais na educação. E eu falei lá um bocadinho que a educação pode ser um dos poucos elevadores sociais que muitas pessoas podem ter na vida para dar esse salto. E então a educação é fundamental, é transversal. E isso faz a sociedade desenvolverem-se e crescerem. Para meu ver, e logo desde ter a idade. Repare, nós apostamos, e no nosso programa isso vai constar, que as atividades extracurriculares tenham outra qualidade que agora não têm. Logo no primeiro ciclo, até a introdução do inglês no infantário. Porque acho, se os entendidos nos dizem que é importante, os políticos não têm que perceber. Têm que se munir de ferramentas para aplicar aquilo que nos dizem que é o melhor. Repare, Paredes, ainda agora voltou a lançar o concurso de atividades extracurriculares. Não tem novidade nenhuma. Não dá nenhum passo em frente. Aliás, menospreza, porque olha para aquilo como um preenchimento do horário. Não pode ser. Essas atividades nós temos que ter pessoas muito qualificadas, ter valências importantes que deem mais valia aos alunos no seu desenvolvimento. E isto começa em tenridade, não é só lá em cima. E depois, na segunda fase, juntamente com os agrupamentos escolares, ver as deficiências e colmatar essas deficiências como mais-valias e acrescentar. Porque nós devemos ser parceiros estratégicos deles, porque se o Conselho, em termos de educação, estiver forte, nós vamos estar todos mais fortes. E nós não podemos exigir e cobrar aos agrupamentos se eles não tiverem condições. Repare, nós não podemos pedir às escolas que façam tudo sem as condições para o fazer. Nós aí devemos ser uns parceiros estratégicos, com toda a certeza todos vamos ganhar e o Conselho vai ganhar, porque quanto mais educação ou mais formação houver, mais bem preparados vamos estar todos e mais forte vai ser o nosso Conselho. A não ser que haja pessoas que não queiram que o Conselho não seja forte, porque também há desses. E agora parece-me que tem sido uma gestão um bocado assim, que é uma gestão flutuante em que efetivamente se vai criando o hábito da subsídio ou dependência e que se faz uma gestão corrente sem preparar o futuro. Pois eu não vejo isso assim. Nós devemos preparar o nosso Conselho e é isso que o nosso programa vai definir. Nós devemos ver o que é que será o nosso Conselho com um programa verdadeiramente sério, coerente, o que é que vai ser daqui por 10 anos e projetar para que é daqui a 2 décadas, 20 anos, que é assim que se prepara o futuro. Não se prepara ano a ano e com vistas pequenas, agora vamos ver este e depois. Não. Nós temos que dar um passo de cada vez, mas a projetar o Conselho, o que é que será, o que é que nós queremos para Paredes daqui a 1 década e daqui a 2 décadas. Isso é vital. E Alexandre Almeida não tem essa visão. Aliás, não estava preparado para gerir os destinos do Conselho. Tanto que não estava porque não conseguiu em 4 anos fazer rigorosamente nada de estruturante no nosso Conselho. Perdemos claramente 4 anos. A universidade é uma mais-valia muito grande para a cidade de Gandra e para o Conselho. E nós devemos estimá-la muito, que me parece que Alexandre Almeida não o tem feito. E muitas vezes até dá a sensação, quem olha de fora, que parece que é surdo em relação àquilo que a universidade vai apelando. E, de facto, nós devemos criar sinergias, perceber o que é que a universidade precisa e ir ao encontro das suas necessidades para potenciar as condições que ela queira para criar outros cursos, outras ofertas, porque quer para paradenses, quer para outros, porque vindo e a universidade ficando mais forte, só com toda a certeza vamos enriquecer o Conselho de Paredes e ficarmos todos mais fortes.
E nós não lhe podemos impor cursos, mas podemos criar condições para aqueles cursos que eles querem, que é para os potenciar e ajudar os paradenses. E aqui pode-se criar um protocolo, um intercâmbio com a universidade para gerar e até potenciar aqui, para quando, através da Câmara, quando for alunos paradenses, terem algumas mais-valias que seja a Câmara a suportar para até incentivar que alunos de Paredes, preferencialmente, também sem cursos que existam, possam usufruir da universidade que existe no nosso concelho, coisa que não tem sido feita. E isto é muito mau porque prejudica, porque ter este polo é estruturante para o concelho e também julgo vital para o futuro do concelho. E devemos lhe dar a devida atenção que não tem sido dada. Aqui nós temos que impor rapidamente aqui regras, repare, e aqui mérito a alguns autarcas no passado que geriram o Concelho de Paredes e que na Câmara, estando no Executivo da Câmara, até meteram um processo em tribunal contra a Câmara Municipal de Passos Ferreira e os autarcas de Passos Ferreira, que até é curioso, gostava de saber em que ponto é que estão esses processos metidos pela Câmara Municipal de Paredes aos autarcas de Passos Ferreira e à Câmara Municipal de Passos Ferreira, e o Nuno Serra, num processo de seguimento que está a liderar através da Junta de Freguesia de Lordelo, que está constantemente a reivindicar e com processo em andamento contra a Câmara Municipal de Passos Ferreira, porque há aqui questões que não se conseguem compreender. Até inclusive o tempo disto, depois da concessão, que houve ali uma fase que se podia ter reestruturado e ser uma fase de transição, mas não, decidiu-se fazer a etária e houve ali uma fase que não percebíamos, que era um descontrole absoluto. Mas o mais preocupante é que é a seguir, porque Alexandre Almeida chegou ao poder, em 2018 até fez uma cerimónia no Parque do Rio Ferreira em Lordelo, a dizer que em 2019 o problema estaria resolvido. Pois não está, estamos em 2021. E pior do que isso, o que é mais me preocupante e que me choca, e que tenho mesmo muito medo, porque o Rio tem padecido disso, e é inadmissível que nós tratemos os nossos rios desta forma. E isto acaba por afetar as pessoas, é um problema de saúde pública, porque quem lá passa e anda lá, vê e não consegue perceber ou consegue perceber a dimensão dos insetos que por ali proliferam, porque estão a proliferar, e o mal, porque o que eu vejo e as queixas que nós vemos das pessoas que são picadas pelos insetos e as consequências que isso tem. Mas não é só isso, porque o dano no rio é tremendo em termos de flora e de fauna e no próprio ambiente transversal. E o que é que isto tem, o que é que tem sido feito? Nós, 2019, 2020, 2021, nós temos questionado sucessivamente e tapam os ouvidos. O que eu sei é que mesmo neste momento a capacidade de hectare de tratamento é de cerca de pouco mais de 30% do que devia tratar. Ainda faltam 60 e muitos por cento. E já passou muito tempo. O meu medo maior é que isto não se resolva. E eu não tenho visto quem devia estar de veras preocupado, porque, como eu lhe disse há um bocadinho, quem é eleito para os cargos deve se preocupar com os problemas, não deve olhar para o lado e assobiar. E eu não tenho visto nem o Edil de Passos Ferreira, nem Alexandre Almeida preocupados com isto. E isto a mim é que me preocupa de veras, porque um problema que se arrasta há tantos anos e não é resolúvel, e nós até já levamos isto a um patamar superior, que através dos deputados do PSD na Assembleia da República, já questionámos várias vezes o Ministro do Ambiente e que também já deu várias vezes datas de finalização, todas erradas, porque foram constantemente ultrapassadas. E quando ainda há dias tenho a informação que o caudal tratado é pouco mais de 30% que devia ser tratado, algo está muito mal no meio disto tudo. E estou de veras preocupado porque isto é um problema gravíssimo para a nossa sociedade. E não vejo luz ao fundo do túnel para resolver. Está a ver? E são estas pessoas que nos dizem isto. E transportamos isto, põe-nos a pensar e transportamos isto para o problema do lixo em Baltar também. É o mesmo Alexandre Almeida que disse em 2018 que em 2019 o problema do Rio Ferreira estava resolvido. É este Alexandre Almeida que foi a Baltar dizer que a unidade de tratamento era fantástica, era qualquer coisa do outro mundo e que não haveria problema nenhum. E nós vamos acreditar no Alexandre Almeida que diz isto. A prova é evidente.
Convido qualquer um a ir visitar o Parque Urbano do Rio Ferreira e ver o estado em que está o do Rio Ferreira. E vai perceber se deve ou não acreditar naquilo que o Alexandre Almeida diz. Nós temos primeira linha. Quando somos eleitos por um concelho, neste caso Paredes, tem 90 mil habitantes, é o maior concelho do interior do distrito de Porto, nós temos de estar preocupados. Primeiro, não temos nenhum complemento de serviço de saúde que esteja até muito tarde, que devíamos ter alguns 24 horas para complementar esta lacuna da capacidade de resposta do Hospital Padre Américo, que não temos. E eu, quando for Presidente de Câmara, a partir de outubro, vou exigir que algumas destas unidades de saúde estejam 24 horas para aqueles cuidados primários ou as emergências primárias sejam tratadas aí e não subcarreguem o Hospital Padre Américo. E pior, é que não façam os paradenses perderem horas e horas sem fim à espera para serem atendidos nessas urgências. Esse é um problema grave. Porquê? Porque o hospital, quando foi construído, ou o centro hospitalar, porque primeiro foi o Hospital Padre Américo, mas estamos a falar do centro hospitalar de Tâmega e Sousa, que tem o Hospital Padre Américo e o Hospital da Amarante. E repare que, não sei porquê, durante muito tempo, o Hospital da Amarante não era rentabilizado como podia ser. E sabendo que o Hospital Padre Américo foi construído para corresponder a cerca de 200 e qualquer mil pessoas, e mesmo assim já tinha dificuldades, agora que abarca um universo de mais de 500 mil pessoas, não consegue corresponder. Isto é um facto, tem que estar em cima da mesa. E tem que se pensar em soluções para isto. Aquilo que lhe disse dos cuidados primários estarem abertos, isto é mínimos, que é para tentar colmatar aqui pequenas lacunas, mas depois há as questões estruturais. E as questões estruturais têm que haver resposta. E se calhar tem que estar em cima da mesa, pensar, e aqui neste caso, se calhar Paredes e Passos Ferreira, porque são zonas mais distantes, aqui na zona de Paredes, interior, a apanhar já Passos Ferreira, que é um concelho mais pequeno que o nosso, e aqui há alguma área de Lousada, tem que estar em cima da mesa, se não chega, ter aqui a construção de um hospital, porque nós temos que exigir ao Estado. Nós temos 90 mil habitantes. Se temos 90 mil habitantes, nós pagamos impostos para o Estado Central para ter certos direitos, certos requisitos. Um deles, que está contemplado, é os cuidados de saúde. Se não estão a ser correspondidos aos pardenses, algo está mal. E a primeira pessoa que tem que exigir isto é o edil. Neste caso, até outubro, é Alexandre Almeida. É ele que tinha a obrigação de exigir ao Estado Central estas compensações. Se nos disserem num estudo que não seja isto, seja melhor aumentar a capacidade exponencialmente e duplicar o espaço do Hospital Padre Américo, que seja. Agora, não podemos é ter um pardense 8 ou 9 ou 10 horas numa urgência a estar à espera e depois, no fim disto, ainda não ser bem atendido ou o hospital não ter capacidade de resposta para atender. Isto é que é gravíssimo. Porque ninguém, repare, e depois quem é que vai aos cuidados de saúde das urgências? Hoje, infelizmente, as pessoas recorrem muitos, às vezes até que sabe-se lá com que capacidades, porque têm dificuldades, a seguro de saúde para se proteger, porque percebem e reconhecem que o Serviço Nacional de Saúde não corresponde como devia corresponder. Mas os mais frágeis são sempre os que ficam no fim da linha, são sempre esses que mais sofrem. E nós devemos estar na primeira linha a proteger esses. Por exemplo, na pandemia, nós sabendo o caos que estava o Hospital Padre Américo e que as pessoas tinham medo de ir ao hospital, eles próprios percebiam-se nas notícias, nos meios de comunicação, que estavam a transbordar só os casos de Covid e eles não tinham capacidade de resposta, quanto mais os doentes comuns. O que é que Alexandre Almeida fez para ajudar os pardenses? Alguma coisa? Não. Até pelo contrário, o que víamos é que o nosso Conselho, a partir de 1h da noite, nem sequer havia qualquer tipo de unidade para dar resposta a alguém que até tivesse uma má disposição. E isto era preocupar-se os pardenses? Não. Eu, na altura, disse que se na altura estivesse eu no exercício de Presidente da Câmara, tinha criado uma rede com os espaços que se estivessem de saúde no Conselho, públicos e privados, e criar ali condições onde a Câmara abarcasse com algumas responsabilidades financeiras, negociar com aqueles que quisessem aderir a essa rede para ter capacidade de resposta aos outros pardenses que eram não Covid e que passavam mal, porque as outras doenças não desapareceram, e em vez das pessoas ficarem em casa com medo de ir ao hospital, e sabe-se lá Deus quantas, infelizmente, não partiram por causa disso, que nos deixaram, e não foi feito nada disto. Então assobias para o lado e está tudo bem. Então o mais importante no meio disto tudo não são as pessoas.
não são as pessoas que devem estar em primeiro lugar, é que não fará sentido. E é que nesta matéria também não foi feito nada. Parece que não vivíamos uma pandemia com aqueles casos extremos. Isto a mim dá-me coração, porque eu não consigo ver este tipo de atitudes. Isto demonstra, de facto, um desapego absoluto da sociedade que nos rodeia. Por isso é que eu disse e digo que, para mim, este Executivo é o pior desde 25 de Abril. O que está liderado por Alexandre Almeida. Infelizmente para nós, sendo ele a liderar, apanhamos ainda por cima uma pandemia. Eu não consigo perceber quando outros conselhos alocam milhões para ajudar as pessoas e as famílias que passam dificuldades. Vemos algumas que sofreram muito, ficaram sem salários, que ficaram sem os empregos, tantos casos, ou que viram os seus rendimentos substancialmente reduzidos, vimos profissionais liberais sem possibilidade de ter trabalho. E aqui eram logo alocar várias centenas de milhares e milhões de euros para ajudar as pessoas, as famílias e até as empresas também. Alexandre Almeida deslocou para aí 200 mil euros de quase 50 milhões que tem ao seu dispor em cada ano. Em 2020 deslocou praticamente 200 mil euros para ajudar as famílias que são as pessoas de Paredes. Quer dizer, quando tem quase 50 milhões, a opção é deslocar 200 mil euros, que dá uma ajuda aos 90 mil paredenses, quase 90 mil, pouco mais de 2 euros a cada um, isto já demonstra muito. E depois nas empresas, derrama a existir, quando não foi suspensa. A contribuição das pessoas do IRS que vai para o município, taxa máxima. Não se preocupou com isso. As taxinhas, nenhuma suspensas, todas lá. Chega ao limite do ridículo, que é isto. Repare que houve estabelecimentos que estiveram fechados e ainda no sábado, a falar com uma pessoa, senti isso. Quando voltou ao estabelecimento para abrir um café, foi à caixa de correio. Uma das cartas que tinha era uma notificação da Câmara a exigir o pagamento do lixo, porque senão ia executar a pessoa. Pois então, os estabelecimentos estiveram fechados, estão com dificuldades, não tiveram negócios e o comportamento da Câmara, em coisas pequenas, mínimas, é executar. Aliás, nós falamos sobre isto. Executou centenas e milhares de famílias e empresas de Paredes com execuções por causa do pagamento do lixo. Então isto não era de esperar até ao fim da pandemia e depois, no fim da pandemia, propor às famílias ou às empresas que não pudessem um acordo, um prazo de acordo, para ver se chegava a um acordo e perceber aquelas que existem no fim da pandemia, quais são as empresas que existem também, e dar-lhes um tempo, dizer assim, vamos negociar aqui um acordo se vocês aderirem-se. É óbvio que no fim de linha, que se não aderissem ou se não provassem que não pudessem, porque no meio disto há sempre alguém que se tenta aproveitar, que naturalmente tinha que haver exigências para cumprir os pagamentos. Mas, no mínimo, esperar pelo fim da pandemia para perceber. Agora, as pessoas a passar mal, as famílias a passar mal, o comércio a passar mal e a Câmara, em vez de estar ao lado, ainda vai exigir, executar para cobrar o pagamento do lixo. Isto demonstra tudo acerca destes senhores. Repare que eles executaram, ou quiseram executar pessoas, pelo pagamento dos prolongamentos. Isto tem a ver com a atividade escolar. Executaram pessoas por causa do pagamento das refeições dos meninos e das meninas nas escolas. Isto diz tudo. Quando uma família está aflita e que todos naturalmente devem querer, ou a maioria de facto em circunstâncias normais paga, não é? É o procedimento, no meio de uma pandemia, executar porque não pagaram. Então não era de esperar pelo fim da pandemia e ir fazer as avaliações e dar a oportunidade às pessoas para justificar e depois aquelas sim que nós queremos é que todas ultrapassem esta fase difícil e que consigam ter a vida a continuar e para proliferar, porque o Conselho só será forte se as pessoas estiverem bem e se estiverem bem não só financeiramente, mas em termos da sua qualidade de vida, para continuar a ser forte. Então nós, quando ainda estamos a meio da tempestade, já estamos a estrangulá-las, nem queremos sequer que ela chegue ao fim. E quem devia ser o primeiro aliado, que é a Câmara Municipal, quem está à frente, Alexandre Almeida, está a estrangular estas pessoas. Isto não faz sentido nenhum. É muito importante, muitos de vocês não têm a percepção,
o que virá a seguir, porque este mandato foi muito mau, e o que virá a seguir será vital para o futuro do Conselho. Por isso, apelo-vos que meditem muito sobre aquilo que é que se poderá passar, porque Paredes não vai aguentar mais 4 anos como estes foram. Nós já regredimos muito. Não podemos regredir mais. Nós temos a obrigação de ser um conselho de referência no Distrito de Porto, principalmente no interior do Distrito de Porto. E se o queremos ser, temos que dar passos largos para que todos juntos consigamos fazer deste conselho cada vez mais forte. E o que temos assistido nestes 4 anos foi um retrocesso em todos os processos. E, de facto, se nós não, com a nossa candidatura, não levarmos a bom porto e à vitória, eu temo muito por aquilo que aí vem.